que, apesar que você não sabe disso, eu sou seu fã, porque, não é sério, eu não perco um post que você coloca, né? Um texto que você escreve, eu sempre estou aprendendo muito com você, porque você é um cara que tem um nível de percepção desse lugar muito lindo, muito amoroso, muito simples, sabe? Eu me espelho muito. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso para você, mas estou Que falando legal. aqui ao vivo. O Alex, ele é constelador, ele é trainer de constelação, ele faz formação de constelação familiar em São Paulo, em vários outros estados. É um cara super, há mais de 10 anos isso, é um cara super conceituado nessa área também. É um cara que tem um nível de comprometimento muito grande com as constelações. Tem um nível de congruência também muito grande. Então, assim, eu sou apaixonado pela forma como você faz constelação. Eu nunca vi você fazendo pessoalmente, mas assim, a sua energia, como você escreve, muito dos relatos, nós temos amigos em comuns, né? Muito dos Uhum. relatos, foi até o Ricardo que nos apresentou, muito dos Sim, relatos dessas pessoas e alunos que fazem formação com você, que fazem workshop com você, fala muito bem de você. E a gente está precisando, de fato, de profissionais sérios para que a gente possa levar as constelações para um bom lugar, né? Ou seja, para que a gente possa estabelecer sim, um lugar. Então, fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para estar aqui na Maratona da Transformação. É um lugar que é sua casa, é um lugar que você pode estabelecer um nível profundo de ser você do jeito que você é, assim somos, né? E o amor que sim. vai, de alguma forma, estabelecer o nível daquilo que a gente vai transmitir hoje. É um bate-papo, é um processo que você vai falar da sua experiência. Isso é muito rico, eu quero ouvir muito esse lugar. E gratidão mesmo pelo movimento de estarmos juntos aqui, tá? Fica sabendo que você tem mais Legal. um fã e vários fãs, que tem vários alunos meus que adoram o seu trabalho também. O Reginaldo, que posta direto os seus posts também. Aham. A Xerinha, que vai conhecer você, Claudiane e outras pessoas que fazem parte do Instituto ILA, tá? Bem-vindo ao Instituto ILA. Quero lembrar você que essa live de hoje, todas as lives estão disponíveis no canal do Instagram do Instituto Luciano Alves. Você pode assistir todas as lives a hora que você quiser, incluindo a de hoje, tá? A de hoje vai estar disponível, na realidade, amanhã à tarde. Deixa eu ver o que mais de recado aqui, blá, 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 blá. Por enquanto é só isso. Alex, vamos lá, vamos ao que interessa. Estou ansiosíssimo, estava muito feliz pelo dia de hoje, para que a gente possa aprender um pouco mais, refletir e poder estabelecer um bom vínculo com a turma que está assistindo hoje a gente aí, tá? Um beijo no seu coração e Uhum. vamos que vamos. Que vamos. Vamos lá, eu só vou retribuir as palavras, né, suas, eu agradeço bastante, eu não sabia, né, dessa influência aí com os textos. A gente tem muitos feedbacks, né, mas assim, a gente nunca sabe o alcance, né, a internet é uma coisa muito louca. Uhum. E é isso, um pouco aquilo que você falou, que eu reconheço, né, como a constelação, ela me transformou muito, assim, profundamente, né, e eu conto a história, né, eu Sim. comecei como cliente, e depois eu entrei como terapeuta, e depois como formador. Eu senti um compromisso também de passar isso que a constelação deu para mim para frente. Uhum. E sempre com isso que você falou, uma coerência, não atropelando as coisas, né? Porque às vezes eu entendo, né, que aquilo que o Bert Hellinger nos deixou, ele é muito maravilhoso, mas também não é tão fácil. Não é um caminho simples, né, a gente olhar para trás e honrar o passado, não é um caminho simples a gente honrar os pais, né, principalmente para quem tem muita dor, muito trauma. Uhum. E então eu gosto sempre de trazer isso, né, de um lugar muito pé no chão, né, para que a gente dê os nossos passos sem ficar pensando, projetando, nem se chibatando, porque também não está conseguindo. E Uhum. é aí levando a constelação, um lugar muito pé no chão, muito experiência. E é isso, eu agradeço o seu convite, né, fomos apresentados pelo Ricardo, também conheço o teu trabalho, né, a gente no mundo da constelação, um acompanha o outro, Uhum. sei da sua seriedade, né, do teu profissionalismo, e estou muito feliz aí do teu convite. Vamos lá, vamos Show de conversar. bola, gratidão, cara. Muito bom mesmo. Vamos lá. E aí, né, vamos falar um pouquinho dessas alegrias? Alegrias, Vamos começar com desafio ou desafios com de ser alegria? constelador, né, cara? Pois é, começa com o lado desafio ou com o lado alegria? Para o ímpar, vamos lá, galera. Desafios ou alegrias? Vocês escolhem o que você quer que o Alex comece a falar sobre desafios
Vamos falar primeiro dos desafios, depois fala das alegrias. Pronto. A gente já termina com Vai ficar mais o fácil. final hollywoodiano, tá? Oi? A gente termina com o final hollywoodiano. Hollywood. Ah, sim, claro, claro. Vamos para a alegria. Vamos começar pelos desafios, depois termina com a alegria. O pessoal aí está colocando desafios, desafios, desafios. Então, vamos embora, vamos falar dos desafios. Eu acho, assim, aí eu acho que, em primeiro lugar, não tem uma verdade. A minha percepção, cada formador tem a sua, cada constelador tem a sua. Uhum. Então, a minha percepção, primeira, o desafio muito grande que eu senti, porque eu tento seguir muito aquilo que o Bert Hellinger deixou, né, do distanciamento, do não julgamento, da presença dentro do trabalho. Então, lógico, assim, a primeira dificuldade que eu senti é esse distanciamento, né? Ter uma mente que consegue observar tudo, mas, ao mesmo tempo, está presente, mas não quer interferir, né? Porque a interferência, principalmente quando a gente entra já nos movimentos do espírito, ela acaba tirando, né, acaba atrapalhando, às vezes, o movimento do espírito. E aí eu percebo também com os meus alunos, isso é notório, né? O quanto que a mente fica lá borbulhando, e aí a pessoa começa a ficar nervosa no meio da constelação. Às vezes vem aquela energia que a gente, né, conhece muito, né? Que às vezes realmente é algo forte, poderoso. Uhum. Deu uma cortada ou não? Um pouquinho, mas está tranquilo, está ótimo. Beleza. Então, eu acho que o primeiro desafio é isso, é aprender a centrar a mente. Aprender a não pegar carona, porque os pensamentos vêm, né? Então, a gente olha, de repente, alguém que está com uma energia muito sofrida e a gente fica meio compadecido do sofrimento, mas aí precisa dar essa distância. Lembrando sempre, o sofrimento faz parte. Aí o outro lá está demonstrando um aspecto um pouquinho mais raivoso. Aí você respira, a raiva faz parte. E tudo, né, permitindo, claro, dentro de nós, para que a energia possa fluir fora de nós. Eu acho que é o primeiro desafio. Assim, um segundo desafio, que para mim também foi difícil, é lidar com sentimentos, né? Então, não é só lidar com os pensamentos, mas a constelação, ela nos mexe demais, né? A gente fica... Quantas vezes eu chorava, né? Hoje um pouco menos. Mas, às vezes, eu estava no meio da constelação e eu sentia, vinha uma emoção, e eu sou muito emotivo, sou canceriano, né? E aí... Eu também sou canceriano, cara. Ah, é? Mas até então... hoje eu não chorei. Eu só chorei uma vez numa constelação, só uma vez. Ah, que bom. Eu já chorei mais. E aí eu sentia, né, a lágrima vindo, eu respirava, não entrava muito na energia para não perder o foco, mas a emoção, ela passava. Então, para mim, assim, sentir essas energias, e principalmente, aí uma coisa que eu sempre falo para os alunos, geralmente, quando a gente está constelando, o campo também vai mostrar uma coisa que, às vezes, está excluído em nós, consteladores. Então, vamos supor que eu estou num conflito muito grande com a minha mãe. E aí, de repente, entra uma constelação e se mostra um conflito muito grande com a mãe. E aí, eu corro um risco, se eu não estiver atento, de eu entrar num lugar meu, emocional, e me perder dentro dessa constelação. Então, também essa distância do sentimento eu acho um desafio grande para o constelador. Aí já vem outras coisas que eu vou falando. Depois, se você quiser acrescentar também, você coloca... Daqui a pouco eu boto a colher, fica tranquilo. Beleza. Eu vejo assim, a constelação, eu sempre tive muita conexão, muita busca espiritual, meditação, etc. E é interessante que a constelação, ela surge, para mim, como terapia, ela é ainda uma grande terapia, é uma filosofia também, mas ela me abriu, assim, a percepção de uma forma muito grande. A constelação virou meu treinamento de ampliação de consciência. E, de repente, eu começo, né, e aí, às vezes, enfim, pode parecer meio místico, mas eu falo uma coisa que, de repente, uma pessoa tem aquele detalhe de algo, né? Eu cito algum exemplo que
que é de alguém do grupo, eu cito alguma coisa que provoca né, uma reação catártica em alguém, né? E eu percebo que não sou eu, né? Eu estou nesse campo e aí a gente percebe alguma coisa, fala alguma coisa e nem está com alguma intenção, né, de provocar nada. E essa ampliação de consciência, ela me acompanha, claro, depois, né? Porque não é entra na constelação, abriu, sai da constelação, fechou. Você acaba aprendendo a ser uma pessoa mais conectada. Uhum. E, apesar de ser muito legal, muito, eu vejo até como natural, né? A gente abre a percepção, também é um desafio, porque já basta a gente com as nossas questões, né, nossos problemas cotidianos, nossos problemas emocionais. E aí a gente vira uma antenona gigante andando por aí e começa a perceber coisas que não são nossas exatamente, né? Então, se a gente não tiver muita lucidez, né, de observar e não pegar carona nas sensações, a gente começa a entrar em neuroses, né? Então, eu vejo muitos alunos que eles saem muito motivados, né? Vou constelar, né? Acaba o curso, às vezes ainda no meio, vamos fazer grupos. Eu incentivo, nunca falo não faça, mas tem esse lugar que às vezes a pessoa ainda não está nessa condição de centrar com muita facilidade, ela abre, ela vira uma esponjona e aquilo começa a fazer mal. Aí a pessoa começa a se desequilibrar emocionalmente, a ter pesadelo, a ter questões físicas, então tem algumas pessoas que começam a ter sintomas, né, doenças, ou às vezes e começa a explodir em problemas de relacionamento, briga na família. Então parece que começa a vir interferência, né, nessa conexão. Aí também é um lugar que eu sempre falo, então centra, né, busca exercícios de meditação, de algo que te faça ficar mais aterrado, a não entrar tanto nas energias. Então, né, cada um eu tento orientar de uma forma, porque senão a gente se perde mesmo. Acho que é uma possibilidade. Deixa eu só, olha só que interessante. Eu estava ouvindo você falar que tudo que você está falando, a gente devia fazer uma cartilha na realidade, né? Porque é super importante esses aspectos e pontos, porque é uma garantia de saúde para o constelador. O que me motivou, na minha formação, por exemplo, um dos módulos que a gente oferece tem um nome assim, seja facilitador e não complicador. Né? É o nome do módulo especificamente. A gente fala do lugar do facilitador, onde a gente inicia esse lugar, onde a gente vai trabalhar, por exemplo, estado de presença. Mas isso é uma construção com prática, com estudo, enfim, é todo um processo de vida. Né? Porque eu sempre falo que quem senta ao nosso lado nos traz o nosso maior desafio sempre. Né? Geralmente a gente vai estar, de alguma forma, pendurado no tema de alguém aqui. E isso é muito forte. E a melhor forma que a gente tem de estabelecer um movimento de imunidade é o autodesenvolvimento pessoal, é a prática, é o estudo, é se cuidar essencialmente. Por que eu falo? Por que me motivou isso? Porque eu tomei muita porrada a minha vida inteira aprendendo constelação, né? Muita porrada. Eu saía totalmente extasiado quando acabava a constelação. Quando eu comecei, as constelações mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitas pessoas. Mas até eu chegar a essa consciência de que eu inicialmente comecei a aprender constelação porque eu queria, no fundo, salvar o meu sistema, né? E isso estava se tornando muito pesado para mim, porque, por exemplo, teve uma época que eu me separei da mãe da minha filha e só apareciam mulheres no meu campo que estavam em processo de separação, né? Ou que já estavam separadas e que queriam resolver isso de alguma forma. E eu não me dava conta que eu atraía aquilo que era o mais difícil para mim. E quando eu acabava uma constelação, por exemplo, eu estava extasiado, estava totalmente morto. Né? Então, são esses princípios me motivou a criar esse módulo, por exemplo, porque foi uma forma de eu ensinar as pessoas a estabelecer um movimento de olhar, porque eu sempre digo que cada 10 consteladores, em média, 8 estão doentes de alguma forma, sejam doentes espiritualmente, doentes fisicamente, doentes emocionalmente, e isso estabelece um risco muito grande. E a gente deveria construir uma cartilha, né, para estabelecer um movimento de sugestões, digamos assim, para que a galera que está começando agora, ou que está em processo de formação, ou que acabou de se formar agora, possa ter informações que são essenciais para garantir a sua saúde. Mas a única vacina que eu sempre digo é autodesenvolvimento pessoal. Porque, de qualquer forma, essa história de
não intenção dentro de um campo fenomenológico da constelação, às vezes é algo impossível, porque de alguma forma a gente vai estar sempre pendurado, né? Então, assim, é claro que quanto menos você interferir de alguma forma, menos provável a gente vai estar gerando níveis de distorcer algo, que tem a ver muitas vezes com o meu campo de experiência, né? Porque na minha percepção isso é interessante porque estabelece um movimento de muitas vezes uma constelação paralisar. Por quê? Porque o cliente entrou no processo de auto-boicote, ou o representante entrou na própria história, ou o constelador está vendo a história dele ali. E para mesmo, fica sem nenhum tipo de movimento o campo, né? Então, assim, vamos negociar isso aí, vamos fazer uma cartilha para poder dar para essa galera aí, Alex. Vamos lá. Eu acho que é importante, sim. Tem um livro que eu li, nossa, agora eu não vou lembrar, é de uma pessoa que era espiritualista e ela escreveu algo sobre... era um livro sobre proteção para terapeutas, era algo assim, agora eu não vou lembrar o nome dela. Tinha um sobrenome italiano, mas é uma brasileira. E era um livro que eu li há muito tempo, né, assim, que eu sentia a necessidade, né, disso. E quando eu comecei na constelação, a gente se vê tomado, né, por muitos efeitos, né, por muita energia, por muitas situações, e realmente a gente corre o risco de desequilíbrio, né? Eu vou lembrar de algumas coisas, por exemplo. Lá no começo, quando eu comecei a constelar ainda como cliente, eu bebia demais, né? Fora do normal, assim, fora do social. E eu percebia que muitas vezes eu entrava no campo, e aí a coincidência, né, que não é coincidência, eu era chamado para entrar também no papel de alguém que era compulsivo, muitas vezes um alcoólico, ou alguém que usava drogas. E aquilo, naquele momento, ele não me provocava vontade de deixar. Na verdade, parecia que reafirmava o lugar, tá vendo? Você é isso mesmo. E, enfim, eu tive que ir me trabalhando muito fortemente para entender que o campo ele está mostrando uma coisa, e quando eu começo a, vamos dizer assim, eu começo a aceitar isso que o campo está dizendo para mim, aí eu começo a me afastar. Mas demorou muito tempo. Aí, por exemplo, eu entrava no campo, muitas vezes eu ia para um lugar do morto, né? Eu sentia a minha energia, caía toda, eu virava morto. Bem-vindo ao clube, meu amigo. Aí chegou uma hora, né, e a minha professora, que era a Tereza, ela falava assim, olha o morto que você está identificado, né, ou os mortos, eram tantos, né, olha esse morto que está dentro de você, o que está pedindo para morrer, né, deixa morrer. E era recorrente, assim, meses, né, entrando nesse papel. Então é um lugar meio sofrido, né, que daí... Como eu acho, como representante, a gente está se trabalhando, mas como terapeuta, a gente já não pode estar tão aprisionado nessa energia, ou condicionado a entrar e ficar, porque senão você não consegue atuar de forma adequada. Exatamente. E aí eu acho que é isso, a gente precisava ver formas, dicas, meios, sei lá, fazer uma cartilha para ajudar o terapeuta a entender quando ele está entrando nesse processo e como que ele pode, aos poucos, sair. Né? Eu sempre digo que o corpo é o sinal. Né? Nesse módulo, por exemplo, eu pego o aluno, né, e ponho ele para constelar e coloco um representante do aluno dentro do campo para ele perceber que simplesmente a constelação toma um outro rumo, muitas vezes, por um campo de intenção de uma dinâmica do próprio aluno na relação com o cliente. É impressionante, enquanto aquele campo do facilitador aluno não estabelece a consciência, a constelação do cliente não flui. É impressionante isso, né? Então, assim, são muitos experimentos que a gente vai fazendo. Eu sei que você pesquisa pra caramba também, faz esse movimento da prática da pesquisa. Daqui tem muita gente que eu conheço que também faz muita pesquisa. E é importante que a gente pesquise e comprove isso através do fenômeno, né? Isso é possível estabelecer esse movimento de consciência para que a gente possa ter um nível mais humanizado e
mais seguro desse lugar de terapeuta, né? Porque o que mais tem hoje no mundo inteiro, de uma forma geral, eu trabalho em outros países, são terapeutas que estão doentes de uma forma geral. E isso é importante. O que você está trazendo hoje, essa temática é muito importante, principalmente nesse campo das constelações. E como o Bert fala, a gente trabalha nos 3 níveis da consciência, que são 3 níveis de consciência espiritual, né? Individual, coletiva e a própria espiritual. E esse nível tem um nível profundo de conexão com as nossas emoções e vai estabelecer um nível profundo de mudar todo o metabolismo endócrino do nosso corpo, neuronal. E isso, muitas vezes, vai impactar o facilitador ou terapeuta, né? Sim, eu concordo totalmente, né? E aí eu não tenho uma resposta fechada, né? Porque às vezes a gente pensa, então, alguém aqui comentou, eu não estou pronta para ser consteladora, né? E eu acho que alguém já formado. E às vezes as pessoas perguntam, quando é que a gente está pronto? Eu não tenho uma resposta pronta. Então, geralmente eu falo, quando você sente muita dificuldade corporal, física ou emocional, você não, é melhor não fazer. Se trabalha mais, né, vamos elaborar um pouquinho melhor, vamos estudar um pouco mais, vamos fazer mais terapia, porque tem algo ali pegando. Mas eu vejo também que tem um lugar que a gente começa a se transformar somente trabalhando. Então, eu acho que a terapia, ela tem um limite, e aí chega um lugar que a gente começa a evoluir de verdade, quando a gente começa a se doar e se colocar junto, né, com o nosso cliente, com os grupos. E quando que acontece essa mudança? Né? Eu sempre digo, olha, você entra e percebe como que você está reagindo diante de um trabalho. Você sabe, você tem a consciência, quando você percebe que está extremamente desequilibrado, que teu corpo está reclamando o tempo todo, que você adoece diversas vezes no ano, dá um tempo. Agora, quando você percebe que de vez em quando você teve uma diarreia, de vez em quando teve um desequilíbrio, aí tudo bem, faz parte do trabalho. É igual um atleta que de vez em quando se machuca, mas tudo bem, depois você recupera e vamos lá. Agora, não tem, assim, dizer, precisa estudar 10 anos. Não, é 1 ano, não sei. Tem que fazer terapia. Eu sempre falo, é importante. Principalmente constelação, você tem que se constelar muito. Mas, assim, o quanto também não vai dizer que você vai se tornar um bom constelador ou não, né? Você pode fazer 10 anos de constelação e nunca será, ou nunca se sentirá um adequado para ser um facilitador. Aí realmente eu não tenho essa resposta. É porque tem muita gente hoje que a gente percebe que está no nível, por exemplo, da consciência individual no lugar de facilitador, né? Ele olha para o campo dentro dessa consciência. Tem outros que estão dentro da consciência coletiva, e tem outros que estão dentro da consciência espiritual, né? Estão dentro dessa perspectiva. Eu sempre vou dizer que a consciência espiritual contém a coletiva contém a individual. É um nível de escala, né? E o que diferencia um nível do outro é a quantidade de amor, é a quantidade o combustível de diferenciação dessas consciências é o amor, né? É a qualidade desse amor, é o nível, a quantidade desse amor. E isso eu percebo na minha experiência, por exemplo, um nível de desafio muito grande, que é aprender de fato a estar disponível desse lugar de amor. Tenho ainda muita dificuldade às vezes de estabelecer esse lugar por um princípio de história minha, né? De crenças limitantes. Apesar de eu ser muito amoroso, apesar de eu ser muito aberto, eu sei que ainda existe um nível ainda que pode ser experimentado, né? E o quanto isso, para mim, é um desafio. E eu me trabalho, olha que eu me trabalho para caramba. Eu tenho mais de 16 anos nessa área, né? E atuando muito, 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 muito com treinamento, com workshop, palestra, formação, blá, blá, blá. Então, esse é um campo que, durante muito tempo, eu estava fazendo, não por mim, mas pela torcida do Flamengo todinha atrás de mim, né? Inteirinha. Sim. Inteirinha. Avô alcoólatra, sabe? Toda uma história muito forte que faz parte de cada um de nós. E o que muitas vezes motiva um facilitador a estabelecer esse lugar é justamente ele acha que é para ganhar dinheiro, ele acha que é para... que vai melhorar a vida dele, enfim, mas inicialmente, dentro desse consciente maior, estabelece um vínculo muito grande com a tentativa de salvar a própria história, de salvar o sistema, né, através de cada trabalho que é feito.
dentro da sua experiência, o que, que você traz para a gente nesse sentido, né? De que forma que a gente pode estabelecer um movimento de estar mais orgânico, mais leve, mais saudável, mais... você trouxe vários exemplos que foram importantes, né? Mas de uma forma mais prática, de que forma que a gente pode estabelecer esse lugar? Uma das formas bem práticas que eu sempre indico é meditar. Treinamento de meditação, meditar em silêncio, ou às vezes com uma condução de alguma música, se estiver muito difícil. Então eu faço isso nos treinamentos, e às vezes também induções, meditação guiada. Eu acho que isso já ajuda a gente a desacelerar, né, essas curvas mentais, né, que são muito aceleradas quando a gente está com a mente agitada, e aí elas suavizam e a gente consegue entrar em outros estados e perceber esse amor, né, que você tem falado, porque ele está permeando tudo, né? O amor ele está aqui. Só que às vezes a gente está tão barulhento que a gente não vê, né? A gente não ouve, a gente não sente. Então o silenciamento é importante. Outra coisa assim, que eu sempre gosto de dar dicas quando a gente está com um bloqueio qualquer, como terapeuta, ele vai surgir na nossa frente na pele de alguém. Então vai ser o namorado, vai ser a mãe, vai ser uma doença, vai ser uma perda financeira. Então a questão que a gente tem para lidar, ela surge na nossa frente. Uhum. E aí a gente olha com gratidão, a gente olha, pelo menos olha, né? É o primeiro passo da constelação. Uhum. Vamos olhar, abre os olhos, sim, entre em conexão com aquilo e entenda que é a sua lição. E a partir disso, então, a gente vai se transformando, né? Às vezes não é nem necessário fazer constelação. Então você sentiu uma briga com a mãe, você xingou a mãe, de repente você respirou, você fala, não, aqui tem alguma coisa. E aí você consegue se afastar um pouquinho, você vai processar, você consegue olhar para essa energia e de repente você saca sozinho. Vem uma cena de quando você tinha 9 anos e a sua mãe te deu lá um esporro qualquer e você ficou muito magoado e daí você sente que dissolve aquele nó. Então as coisas, principalmente na constelação, que tem muita sincronicidade rolando, elas vão se mostrando. A gente não precisa se trabalhar além da conta, porque vem, né, os ensinamentos. Ainda vem em pacote, né? Porque são várias pessoas com a mesma temática. Ainda vem de grupo, né? Sim, sim, vem. E daí o cliente também. Então, quando você já inicia no processo de trabalho, seja individual ou coletivo, a pessoa abre a boca, você fala, lá vem ela falar do meu problema, né? Uhum. Você como terapeuta. Aí você finge que, né, você faz aquela cara de terapeuta, fala, né, teu problema, mas é meu problema. Aquela cara, eu ensino para os alunos assim, como você não estiver entendendo nada e estiver muito amarelado, você faz assim, bota a mão na boca e faz, ok. Eu aprendi com a Mansa, né, essa nossa grande consteladora, Mansa de Cafarne, ela tem um tique, assim, que a pessoa fala e ela fica com a cabeça assim. Exatamente. E aí eu falei, olha a sacada dela, porque às vezes ela está passando um monte de coisa dentro dela, mas quem olha pensa, nossa, ela está entendendo tudo. Ela está processando. Não, ela está só fazendo assim, mas às vezes ela está, né, tá com raiva. Eu explico isso para o meu aluno, né? Dá um tempo, inspira, sai do campo, olha de outro lugar para que você possa, e volta para o cliente para que você possa perguntar, e aí, como você está se sentindo? Porque é ele que vai te dar a próxima direção, o próximo passo. De informações, né? E constelação assim, se você não estiver focado no cliente, no tema do cliente especificamente, vão aparecer muitas possibilidades no campo, né? Você acaba indo para muitas direções se você não tiver um nível de preparo. Por isso que às vezes eu acredito que muitas vezes uma constelação demora muito tempo, porque vai aparecendo várias arestas que não tão importantes assim, né? E a gente acaba saindo do foco do tema do cliente, né? E aí eu falo para a galera, quando você não estiver entendendo nada, você só bota a mão na cabeça. Eu falo isso também. Estão entendendo tudo, mas você não está entendendo nada. Deixa fluir o campo e volta para o cliente. Sim. Muito bom. E aí você falou de uma coisa prática, aí eu vou trazer também uma coisa que eu oriento, que eu faço.
O campo, a vida, na verdade, a gente, na minha percepção, nós temos uma condução maior, né? Podemos chamar de amor, de Deus, sei lá, de qualquer nome que a gente sentir. E é importante a gente, quando entra no trabalho, do jeito nosso, pode ser um pensamento de 5 segundos, mas a gente conectar, né? Ter a intenção de conectar com esse campo e com essa energia que comanda tudo e se entregar a ela. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho fé, eu não tenho religião, eu não acredito tanto, mas eu digo que a intenção, ela já vira a chavinha. Porque na hora que a gente fala, eu me entrego, me oriente, daí cada um fale do jeito que quiser, né? Me conduza, enfim. Na hora que a gente precisar, vem. Né? Então, a gente, muitas vezes, eu falo para os alunos, e falo também aqui na live, em qualquer lugar, é isso, a gente está lá no meio da constelação, e a gente fala, que cazzo é isso, né? Aí você começa a ficar confuso, aí entra internamente em energias, em pensamentos, aí eu respiro, eu uso muito a respiração, porque também é um auxílio para a meditação, respiro, solto e entro em contato com essa energia. E quando eu entro em contato com algo que eu não sei explicar também o que é, muitas vezes o movimento muda. Muitas vezes alguém faz uma coisa que provoca totalmente uma mudança de estado naquela constelação. E às vezes não acontece isso, mas eu olho para aquilo de uma outra forma. E aí vem uma frase, ou vem algo que eu sinto importante, né, fazer, coloca mais um representante, enfim, mas vem uma mensagem. Agora, só dá para... Né, às vezes as pessoas querem que a gente faça na cartilha que a gente vai fazer, né, Luciano? Mas eles querem um método de... Né, então, fala um passo a passo para fazer essa conexão. A gente tem que experimentar. Né? Eu acredito que com você vem de um jeito diferente, com outro vem de um outro jeito. Né? Eu assisti algumas aulas com a Brigitte, né, que faz curso aqui no Brasil, e ela fala que ela conversa com essa... Eu não lembro que nome que ela fala, mas ela dá um nome, né, de algo assim que está conduzindo. Ela conversa internamente, né? Ninguém percebe isso. Então, cada constelador vai ter que perceber como é que eu faço isso, né? Como que é a minha forma de me conectar. Eu tenho um ritual que eu faço, que é estabelecer um movimento de âncoras, né? Então, eu ancoro meus pais aqui atrás. Quando eu olho para o cliente, eu vejo os pais do cliente atrás dele. Eu tenho umas frases que são frases veladas que eu falo, por exemplo, eu te entrego nos braços da sua ancestralidade para que a tua alma te conduza nesse trabalho, né? São pequenas âncoras que a gente vai utilizando com o processo de gerar um nível de ancorar algo de fato, né? E ao mesmo tempo centrar, porque a percepção, ela de fato muda. Você acabou de falar uma coisa que é uma pesquisa minha, que é o fato de que quando você está no lugar mais centrado, no estado de presença, ou seja, um facilitador também se chama de estado de flow. Esse estado de flow é um estado de presença constante, não tem essa história de passado, presente e futuro. É aqui agora, no campo da experiência, né? O quanto o campo, de alguma forma, flui. Porque tem uma parte nossa, como constelador, que está atuando também ali. Sabe? Não tem como... Eu fico muito, pela minha experiência, eu fico muito tentando compreender essa história quando o Bert fala da importância da não interferência no processo, né? Da ordem de ajuda, né? Até que ponto isso é, de fato, uma prática que é possível no lugar de facilitador, porque a gente, cara, a gente está emareado e por ressonância a gente vai tomar porrada. E, consequentemente, a gente acaba dando porrada também, sabe? Nesse movimento maior. Sim. Então, eu sempre falo assim, vamos estudar, vamos praticar. Se você tem interesse em estar, de fato, indo nessa área, é uma área que necessita de muito cuidado, de muito respeito, de muito amor, de muita prática, né, para que você possa estabelecer um movimento de estar seguro e, consequentemente, dar o melhor para que aquele sistema possa fluir de uma forma única, né? Mas eu me questiono muito esse lance, porque é uma coisa que eu me pergunto sempre assim, até que ponto eu estou interferindo, né? Até que ponto eu estou gerando movimento de fazer alguma coisa. Eu tenho um padrão de constelação que ele é muito cirúrgico, né?
As constelações ela tem um nível muito mais breve de fluir, porque eu tenho um nível de percepção, eu faço leitura corporal, eu tenho uma série de recursos que eu utilizo que facilitam muito frases sistêmicas, que são mais específicas, para que haja uma mudança, de fato, de processo. E eu sempre falo assim, ó, se chega um cara na UTI, né, e totalmente desacordado, o médico vai acordar ele para perguntar se ele pode fazer os procedimentos? Não, o médico vai lá e faz o procedimento essencial que é necessário, né? Independente se aquele cara queria morrer ou não queria morrer, enfim, é a função daquele médico, né? Mas até que ponto eu estou aprendendo, inclusive, a reconhecer o limite, meu limite, na realidade, que isso é um desafio até hoje, né? São 16 anos aprendendo qual é o meu limite. E eu tenho aprendido muito, porque é impressionante como quem senta aqui do lado te ensina, né? Quando você está aberto para esse processo de aprender. Então, toda vez que eu vou trabalhar, por exemplo, eu falo assim, uau, o que é que eu vou aprender hoje de novo? Porque é sempre novo. Por mais que as temáticas sejam muito parecidas, aquele sistema é novo, a forma como aquela temática se manifesta no campo é totalmente diferente. Não tem uma receita de bolo, né? Não tem frases como receita de bolo, são frases que servem especificamente para aquele momento, para aquele cliente, para aquele processo. E a gente precisa, uma queixa dos facilitadores, alunos estão, uma preocupação é o que é que eu vou falar agora, né? Quais são as frases que eu vou falar agora para poder mudar algo? Qual é o movimento? Os seus também fazem isso, os meus também reclamam, eu não sei as frases. Né? Cara, deixa fluir, eu percebo, esteja presente com o teu cliente, estabeleça um vínculo com ele para que você possa gerar um movimento de sentir o que é essencial naquele momento, né? Nem nada mais, nem nada menos. Mas para mim isso foi um desafio. Eu confesso que eu fiz muita besteira em constelação. Já fiz muita besteira, mas fiz muita besteira com a intenção de salvar a minha história, né? Então isso me faz poder ensinar de uma forma mais segura para o meu aluno, porque eu já errei pra caramba, né? A primeira pedra é aquele que não errou. Sim. Né? E precisa ser macho e muito bom para dizer que errou, né? Sim, claro. É verdade, não tem por que mentir, né? A gente está aqui aprendendo na realidade. E esse é um campo de aprendizado constante, porque a constelação ela se autorregula, ela se eleva a cada momento, né? Cada vez que alguém faz uma constelação, isso dá um up num campo mórfico dessa consciência, e isso vai alterando, vai gerando outras informações, outras percepções diante da mesma coisa. Quantas vezes eu, como facilitador, olhei para uma determinada experiência e achei dessa forma e ponto final. E aí vinha um outro sistema e me mostrava uma outra dinâmica, né? E assim a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de perceber, de não interferência, de não ajuda, né? E essa consciência espiritual, ela é essencial para que a gente possa se nutrir de um lugar que é uma tendência das constelações, né? Ou seja, a gente está preparando ainda esse campo para acessar esse nível espiritual de uma forma mais apropriada, com consciência, a consciência do corpo, a consciência celular, né? Então isso é muito lindo porque traz essa possibilidade, porque quando antes do Bert se ir, né? O ano passado, eu tenho certeza que ele acessou para além da consciência espiritual. Ele acessou um outro nível de percepção que está distante ainda para a gente, né? Nós, seres humanos mortais, estamos chegando lá ainda, talvez, no ponto mais básico da consciência espiritual. Mas isso é um processo passo a passo, é um campo de experiência que a gente vai desenvolvendo e vai estabelecendo como um processo de aprendizado. É isso, a gente erra, a gente acerta, mas a gente está aprendendo na realidade, né? Muito bom. Eu acho assim, né, que aí uma das coisas que me faz perceber quando que eu errei ou quando que, não vou dizer assim, errar e acertar, mas são palavras meio que não são exatas, mas enfim, quando eu tomei uma atitude que eu não deveria, ou quando eu tomei uma atitude que eu deveria, eu sempre tento relembrar o que me fez, o que disparou aquela atitude. E quando eu percebo que foi uma negação em relação a alguma coisa que estava ocorrendo, seja um sentimento, né, enfim, alguma coisa que eu não lidei bem, aí eu falo, pisei na bola. Não deveria ter tomado essa atitude. Porque, na verdade, eu tomei como uma negação, uma exclusão daquilo que eu estava vendo, sentindo, ouvindo, enfim. Quando eu percebo que veio de um lugar
leve, assim, né? Veio, surgiu. Aí eu falo, não, foi espontâneo. Às vezes são decisões, às vezes são frases que às vezes são duras até, então às vezes não são coisas tão confortáveis, que a minha consciência pessoal não gosta daquilo, fala, poxa, que chato, né? Podia ser diferente, ser um pouquinho mais manso, mas eu falo, poxa, eu precisava falar aquele não, né? Enfim, aquela coisa assim que de alguma forma estava fazendo falta, eu percebo que está ok. E concordo com você que a gente sempre vai interferir, nós somos seres humanos, nós estamos lidando, né, com a comunicação, não tem como a gente ser isento, né, assim, um fantasma, né, que não existe. Nós estamos emprestando o nosso campo, a nossa energia, a nossa consciência, nossas habilidades, também nossos bloqueios, faz parte, né? E aí eu vejo que a própria constelação se autorregula nisso. Se eu sou uma pessoa que estou muito preso nos meus certos e errados, o meu trabalho ele vai ficar muito limitado na consciência individual e as constelações elas vão ficar meio nessas polarizações, meio nas crenças. E isso já tem um efeito terapêutico, não é que é ruim. Né? Mas aí é isso que você também disse, né? A gente vai começando a acessar níveis maiores, então já consigo olhar o nível familiar, eu já consigo olhar aquela consciência coletiva. Aí eu já, né, tenho mais flexibilidade, já aceito mais, já sei incluir mais. Então a minha constelação também já vai demonstrar isso. Em alguns momentos eu já tenho essa percepção um pouco mais espiritual e eu consigo deixar fluir e se transformam naquelas constelações que são quase mágicas, né? São energeticamente intensas, ao mesmo tempo simples, mas ao mesmo tempo parece que o tempo parou, né? Então são aquelas constelações maravilhosas, né? Que você entra num campo espiritual e quase você não faz nada. Às vezes você praticamente não fez nada, a não ser dar permissão que aquilo aconteça. E vai ocorrer isso, né? Porque às vezes os alunos me perguntam, quando que eu vou fazer o movimento de espírito? Aí eu falo, ele vai acontecer, você não vai fazer nada, porque o campo está querendo que o movimento de espírito se mostre, e se você estiver pronto, vai mostrar. E às vezes não vai, às vezes vai ser aquele conflito, né, tradicional de família, de pai, de mãe, exclusão, o aborto. E é isso, e também é muito importante, também é muito curativo. Eu estou me lembrando aqui, eu sempre falo para os alunos assim, eles perguntam, Luciano, e aí estou fazendo certo? Porque assim, você quando olha para um movimento fenomenológico de uma constelação, é muito interessante, né? Para cada um de nós que temos uma história, que temos os nossos recursos diversos, né, que podemos utilizar no momento adequado, eu me considero muito integralista, ou seja, eu integro muitos recursos no campo fenomenológico. É coach, é PNL, é hipnose ericksoniana, psicologia positiva, neuropsicologia. É o que você imaginar que na minha experiência, que eu experimentei, que deu certo comigo, eu coloco no momento certo, na hora certa, né? Mas eu sempre brinco com eles o seguinte, a gente vê cada movimento, vamos chamar de estranho, né? Que é feito pelo aluno, mas eu brinco no final assim, não se preocupa que no final Deus ajuda. No final parece que algo acontece que você pergunta para o cliente assim, foi lindo, foi maravilhoso. Né? Exatamente. Né? E aconteceu uma loucura ali dentro daquele campo e você fica, uau, como é que isso pode ter chegado a esse resultado aqui? Então, assim, é muito importante que a gente não crie expectativas em relação a uma demanda ou a própria expectativa do cliente, né? Porque o cliente vai chegar para você e vai dizer sempre para eu preciso que você me salve. Você tem que me salvar desse tratante, desse maluco que me abusou. Então, assim, se você, de alguma forma, não está alinhado com o que a gente chama de posicionamento e atitude sistêmica interna, né? Cuidando da sua própria história, do seu corpo, da sua espiritualidade, da sua energia, das suas emoções, você, com certeza, vai querer colocar aquele cliente no colo. Né? Sim. E aí acabou a constelação, na realidade acabou o processo como um todo, né? Sim, sim. Então, assim, esses cuidados são essenciais para que a gente possa estabelecer um movimento de... Eu estou me lembrando aqui das mulheres, quando eu me separei da mãe da minha filha, que elas chegavam para mim, olha, eu quero constelar a minha separação, eu quero constelar meu divórcio.
coitadinho, dentro de mim, né? Pô, vai estar sofrendo. E o quanto Sim. aquilo desgastava, impressionante a minha energia no final, eu ficava desgastado, muito desgastado. Muito bom. Alex, a gente precisa encerrar, tá? Já está finalizando a nossa live. Maravilha. Nossa, que rapidinho. Vamos voltar para poder falar mais outros temas depois. Muito bom falar com você, sua energia é linda. Ratifico novamente, você é meu fã, porque você tem um nível de clareza, de percepção, de comunicação muito linda, muito amorosa. Fico feliz pela tua presença aqui hoje. Se despede da galera, que eu vou dar os recados finais aqui para a gente finalizar. Legal. Passou tão rapidinho. Agradeço o convite, Luciano. Agradeço a presença de tanta gente. Eu vi algumas pessoas que me acompanham, muitos que te acompanham, seus alunos. Uhum. Então, muito prazer, né? Quem não me acompanha, se tiver afim, vai lá na minha pagininha lá e começa a acompanhar. Vai seguindo lá o trabalho do Alex, que super vale a pena, porque ele tem textos e flyers maravilhosos. Vão fazer você pirar o cabeção. Segue lá a página do Alex, que você vai ver como esse cara é bom. Isso aí. E gratidão, Luciano. Na próxima aí a gente continua o papo que vão horas, né? A gente pode ficar falando. Cara, vamos ver essa cartilha, vamos ver se a gente se encontra para poder tomar um café, alinhar algumas coisas aqui em São Paulo, criar um curso para facilitadores, né? Seja só para facilitadores, conversar com o René Schubert para poder estar com a gente também, um cara que eu gosto pra caramba. E legal. Experiência bem, vamos juntar esse bando de constelador aqui de São Paulo e fazer umas coisas legais por aí, né? Tem um campo que demanda bastante, porque tem muita gente que precisa desse lugar. Cara, essa live foi muito boa, gostei pra caramba, maravilhosa. Essa é a Maratona da Transformação, hoje com o Alex Possato, o tema Desafios e Alegrias de Ser Constelador. A gente acabou misturando desafios e alegrias pelo meio do caminho, né? Mas foi muito boa, gratidão pela sua disponibilidade, foi muito, muito, muito bom mesmo. Essas lives, todas as lives anteriores estão disponíveis no canal do YouTube do Instituto Luciano Alves. Se você quiser rever essa live de hoje e as lives anteriores estão disponíveis lá, tá? Se você quer receber conteúdos exclusivos nossos, deixa uma mensagem inbox aí no Instagram ou no Facebook, tanto faz. Com a palavra eu quero, que a gente vai te dar o link para que você possa entrar no grupo do Telegram para fazer parte do nosso grupo lá, tá? O Instituto ILA, ele faz formações na área de constelação familiar e tantas outras abordagens que a gente trabalha também, organizacional, estrutural, pedagogia sistêmica, direito sistêmico, uma série de processos que a gente está desenvolvendo aqui no Instituto, tá? Você é bem-vindo, gratidão pela sua presença, as pessoas novas, gratidão pela presença de cada um de vocês que vem acompanhando a Maratona da Transformação. Está sendo um processo muito lindo de reflexão nesse período de quarentena, para a gente sair muito mais forte, muito mais amoroso, muito mais completo com a gente mesmo, né? Gratidão a todas as pessoas. O Alex, conseguimos, Alex. Conectando lá com o Alex antes de iniciar a live, tá? Só um minutinho. Vou até conferir se os outros estão certo. E aí, Luciano? Pronto. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Fala um pouquinho para ver como é que está seu áudio. E aí, como vai, Luciano? Tá ótimo, cara. Deixa eu só dar boa noite para a galera. Quero te pedir desculpas porque houve um equívoco na hora que a Isabel fez o flyer com o horário, tá? Sim. Eu sei que você é super pontual. Eu falei, cadê o cara? Virou fantasma? Pois é, eu estava aqui me arrumando e tal, mas vamos lá, não tem problema. Tá muito bom. Vou dar só boa noite para a galera. Gente linda, gratidão pela presença, boa noite. A gente vai iniciar a nossa 18ª live com Alex Possato, com o tema Desafios e Alegria de Ser Constelador. Alex, eu quero te dizer que, apesar que você não sabe disso, eu sou seu fã, porque, não é sério, eu não perco um post que você coloca, né, um texto que você escreve, eu sempre estou aprendendo muito com você, porque você é um cara que tem um nível de
de percepção desse lugar muito lindo, muito amoroso, muito simples, sabe? Eu me espelho muito. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso para você, mas estou Que falando legal. aqui ao vivo. O Alex, ele é constelador, ele é trainer de constelação, ele faz formação de constelação familiar em São Paulo, em vários outros estados. É um cara super, há mais de 10 anos isso, é um cara super conceituado nessa área também, é um cara que tem um nível de comprometimento muito grande com as constelações, tem um nível de congruência também muito grande. Então, assim, eu sou apaixonado pela forma como você faz constelação. Eu nunca vi você fazendo pessoalmente, mas assim, a sua energia, como você escreve, muito dos relatos, nós temos amigos em comuns, né? Muito dos relatos, foi até o Ricardo que nos apresentou, muito dos Sim, relatos dessas pessoas e alunos que fazem formação com você, que fazem workshop com você, fala muito bem de você. E a gente está precisando, de fato, de profissionais sérios para que a gente possa levar as constelações para um bom lugar, né? Ou seja, para que a gente possa estabelecer sim, um lugar. Então, fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para estar aqui na Maratona da Transformação. É um lugar que é sua casa, é um lugar que você pode estabelecer um nível profundo de ser você do jeito que você é, assim somos, né? E o amor que sim. vai, de alguma forma, estabelecer o nível daquilo que a gente vai transmitir hoje. É um bate-papo, é um processo que você vai falar da sua experiência. Isso é muito rico, eu quero ouvir muito esse lugar. E gratidão mesmo pelo movimento de estarmos juntos aqui, tá? Fica sabendo que Que você tem legal. mais um fã e vários fãs, que tem vários alunos meus que adoram o seu trabalho também. O Reginaldo, que posta direto os seus posts também. Aham. A Xerinha, que vai conhecer você, Claudiane e outras pessoas que fazem parte do Instituto ILA, tá? Bem-vindo ao Instituto ILA. Quero lembrar você que essa live de hoje, todas as lives estão disponíveis no canal do Instagram do Instituto Luciano Alves. Você pode assistir todas as lives a hora que você quiser, incluindo a de hoje, tá? A de hoje vai estar disponível, na realidade, amanhã à tarde. Deixa eu ver o que mais de recado aqui, blá, 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 blá. Por enquanto é só isso. Alex, vamos lá, vamos ao que interessa. Estou ansiosíssimo, muito feliz pelo dia de hoje, para que a gente possa aprender um pouco mais, refletir e poder estabelecer um bom vínculo com a turma que está assistindo hoje a gente aí, tá? Um beijo no seu coração e vamos que vamos que vamos. Vamos lá, eu só vou retribuir as palavras, né, suas, eu agradeço bastante, eu não sabia, né, dessa influência aí com os textos. A gente tem muitos feedbacks, né, mas assim, a gente nunca sabe o alcance, né, a internet é uma coisa muito louca. Uhum. E é isso, um pouco aquilo que você falou, que eu reconheço, né, como a constelação, ela me transformou muito, assim, profundamente, né, e eu conto a história, né, eu comecei como cliente, e depois eu entrei como terapeuta, e depois como formador. Eu senti um compromisso também de passar isso que a constelação deu para mim para frente. Uhum. E sempre com isso que você falou, uma coerência, não atropelando as coisas, né, porque às vezes eu entendo, né, que aquilo que o Bert Hellinger nos deixou, ele é muito maravilhoso, mas também não é tão fácil. Não é um caminho simples, né, a gente olhar para trás e honrar o passado, não é um caminho simples a gente honrar os pais, né, principalmente para quem tem muita dor, muito trauma. Uhum. Então eu gosto sempre de trazer isso, né, de um lugar muito pé no chão, né, para que a gente dê os nossos passos sem ficar pensando, projetando, nem se chibatando, porque também não está conseguindo. Uhum. E é aí levando a constelação, um lugar muito pé no chão, muito experiência. E é isso, eu agradeço o seu convite, né, fomos apresentados pelo Ricardo, também conheço o teu trabalho, né, a gente no mundo da constelação, um acompanha o outro, sei da sua seriedade, né, do teu profissionalismo, e estou muito feliz aí do teu convite. Vamos lá, vamos conversar. Show de bola, gratidão, cara, muito bom mesmo, vamos lá. E aí, né, vamos falar um pouquinho dessas alegrias? Alegrias. Vamos começar com desafio e com alegria. Constelador, né, cara? Pois é. Começa com o lado desafio ou com o lado alegria? Para o ímpar, vamos lá, galera. Desafios ou alegrias? Vocês escolhem o que você quer que o Alex comece a falar sobre desafios. Vamos falar primeiro dos desafios, depois fala das alegrias. Pronto. A gente já termina com Vai ficar mais o fácil. final hollywoodiano, tá? Oi?
a gente termina com o final hollywoodiano. Hollywood. Ah, sim, claro, claro. Vamos para a alegria. Vamos para alegria. Vamos começar pelos desafios, depois termina com a alegria. O pessoal aí está colocando desafios, desafios, desafios. Então, vamos embora, vamos falar dos desafios. Eu acho, assim, aí eu acho que, em primeiro lugar, não tem uma verdade. A minha percepção, cada formador tem a sua, cada constelador tem a sua. Então, a minha percepção, primeira, o desafio muito grande que eu senti, porque eu tento seguir muito aquilo que o Bert Hellinger deixou, né, do distanciamento, do não julgamento, da presença dentro do trabalho. Então, lógico, assim, a primeira dificuldade que eu senti é esse distanciamento, né? Ter uma mente que consegue observar tudo, mas, ao mesmo tempo, está presente, mas não quer interferir, né? Porque a interferência, principalmente quando a gente entra já nos movimentos do espírito, ela acaba tirando, né, acaba atrapalhando, às vezes, o movimento do espírito. E aí eu percebo também com os meus alunos, isso é notório, né? O quanto que a mente fica lá borbulhando, e aí a pessoa começa a ficar nervosa no meio da constelação. Às vezes vem aquela energia que a gente, né, conhece muito, né? Que às vezes realmente é algo forte, poderoso. Deu uma cortada ou não? Um pouquinho, mas está tranquilo, está ótimo. Beleza. Então, eu acho que o primeiro desafio é isso, é aprender a centrar a mente. Aprender a não pegar carona, porque os pensamentos vêm, né? Então, a gente olha, de repente, alguém que está com uma energia muito sofrida e a gente fica meio compadecido do sofrimento, mas aí precisa dar essa distância. Lembrando sempre, o sofrimento faz parte. Aí o outro lá está demonstrando um aspecto um pouquinho mais raivoso. Aí você respira, a raiva faz parte. E tudo, né, permitindo, claro, dentro de nós, para que a energia possa fluir fora de nós. Eu acho que é o primeiro desafio. Assim, um segundo desafio, que para mim também foi difícil, é lidar com sentimentos, né? Então, não é só lidar com os pensamentos, mas a constelação, ela nos mexe demais, né? A gente fica... Quantas vezes eu chorava, né? Hoje um pouco menos. Mas às vezes eu estava no meio da constelação e eu sentia, vinha uma emoção, e eu sou muito emotivo, sou canceriano, né? E aí... Eu também sou canceriano, cara. Ah, é? Mas até hoje eu não chorei. Eu só chorei uma vez numa constelação, só uma vez. Ah, que bom. Eu já chorei mais. E aí eu sentia, né, a lágrima vindo, eu respirava, não entrava muito na energia para não perder o foco, mas a emoção, ela passava. Então, para mim, assim, sentir essas energias, e principalmente, aí uma coisa que eu sempre falo para os alunos, geralmente, quando a gente está constelando, o campo também vai mostrar uma coisa que, às vezes, está excluído em nós, consteladores. Então, vamos supor que eu estou num conflito muito grande com a minha mãe. E aí, de repente, entra uma constelação e se mostra um conflito muito grande com a mãe. E aí, eu corro um risco, se eu não estiver atento, de eu entrar num lugar meu, emocional, e me perder dentro dessa constelação. Então, também essa distância do sentimento, eu acho um desafio grande para o constelador. Aí já vem outras coisas que eu vou falando. Depois, se você quiser acrescentar também, você coloca... Daqui a pouco eu boto a colher, fica tranquilo. Beleza. Eu vejo assim, a constelação, eu sempre tive muita conexão, muita busca espiritual, meditação, etc. E é interessante que a constelação, ela surge, para mim, como terapia, ela é ainda uma grande terapia, é uma filosofia também, mas ela me abriu, assim, a percepção de uma forma muito grande. A constelação virou meu treinamento de ampliação de consciência. E, de repente, eu começo, né, e aí, às vezes, enfim, pode parecer meio místico, mas eu falo uma coisa que, de repente, uma pessoa tem aquele detalhe de algo, né? Eu cito algum exemplo que é de alguém do grupo, eu cito alguma coisa que provoca uma reação catártica em alguém, né?
E eu percebo que não sou eu, né? Eu estou nesse campo e aí a gente percebe alguma coisa, fala alguma coisa e nem está com alguma intenção, né, de provocar nada. E essa ampliação de consciência, ela me acompanha, claro, depois, né? Porque não é entra na constelação, abriu, sai da constelação, fechou. Você acaba aprendendo a ser uma pessoa mais conectada. Uhum. E, apesar de ser muito legal, muito, eu vejo até como natural, né? A gente abre a percepção, também é um desafio, porque já basta a gente com as nossas questões, né, nossos problemas cotidianos, nossos problemas emocionais. E aí a gente vira uma antenona gigante andando por aí e começa a perceber coisas que não são nossas exatamente, né? Então, se a gente não tiver muita lucidez, né, de observar e não pegar carona nas sensações, a gente começa a entrar em neuroses, né? Então, eu vejo muitos alunos que eles saem muito motivados, né? Vou constelar, né? Acaba o curso, às vezes ainda no meio, vamos fazer grupos. Eu incentivo, nunca falo não faça, mas tem esse lugar que às vezes a pessoa ainda não está nessa condição de centrar com muita facilidade, ela abre, ela vira uma esponjona e aquilo começa a fazer mal. Aí a pessoa começa a se desequilibrar emocionalmente, a ter pesadelo, a ter questões físicas, então tem algumas pessoas que começam a ter sintomas, né, doenças, ou às vezes e começa a explodir em problemas de relacionamento, briga na família. Então parece que começa a vir interferência, né, nessa conexão. Aí também é um lugar que eu sempre falo, então centra, né, busca exercícios de meditação, ou de algo que te faça ficar mais aterrado, a não entrar tanto nas energias. Então, né, cada um eu tento orientar de uma forma, porque senão a gente se perde mesmo. Acho que é uma possibilidade. Deixa eu só, olha só que interessante. Eu tô ouvindo você falar que tudo que você está falando, a gente devia fazer uma cartilha na realidade, né? Porque é super importante esses aspectos e pontos, porque é uma garantia de saúde para o constelador. O que me motivou, na minha formação, por exemplo, um dos módulos que a gente oferece tem um nome assim, seja facilitador e não complicador. Né? É o nome do módulo especificamente. A gente fala do lugar do facilitador, onde a gente inicia esse lugar, onde a gente vai trabalhar, por exemplo, estado de presença. Mas isso é uma construção com prática, com estudo, enfim, é todo um processo de vida. Né? Porque eu sempre falo que quem senta ao nosso lado nos traz o nosso maior desafio sempre, né? Geralmente a gente vai estar, de alguma forma, pendurado no tema de alguém aqui. E isso é muito forte. E a melhor forma que a gente tem de estabelecer um movimento de imunidade é o autodesenvolvimento pessoal, é a prática, é o estudo, é se cuidar, essencialmente. Por que eu falo? Por que me motivou isso? Porque eu tomei muita porrada a minha vida inteira aprendendo constelação, né? Muita porrada. Eu saía totalmente extasiado quando acabava a constelação. Quando eu comecei, as constelações mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitas pessoas. Mas até eu chegar a essa consciência de que eu inicialmente comecei a aprender constelação porque eu queria, no fundo, salvar o meu sistema, né? E isso estava se tornando muito pesado para mim, porque, por exemplo, teve uma época que eu me separei da mãe da minha filha e só apareciam mulheres no meu campo que estavam em processo de separação, né? Ou que já estavam separadas e que queriam resolver isso de alguma forma. E eu não me dava conta que eu atraía aquilo que era o mais difícil para mim. E quando eu acabava uma constelação, por exemplo, eu estava extasiado, estava totalmente morto. Né? Então, são esses princípios me motivou a criar esse módulo, por exemplo, porque foi uma forma de eu ensinar as pessoas a estabelecer um movimento de olhar, porque eu sempre digo que cada 10 consteladores, em média, 8 estão doentes de alguma forma, sejam doentes espiritualmente, doentes fisicamente, doentes emocionalmente, e isso estabelece um risco muito grande. E a gente deveria construir uma cartilha, né, para estabelecer um movimento de sugestões, digamos assim, para que a galera que está começando agora, ou que está em processo de formação, ou que acabou de se formar agora, possa ter informações que são essenciais para garantir a sua saúde. Mas a única vacina que eu sempre digo é autodesenvolvimento pessoal. Porque, de qualquer forma, essa história de
não intenção dentro de um campo fenomenológico da constelação, às vezes é algo impossível, porque de alguma forma a gente vai estar sempre pendurado, né? Então, assim, é claro que quanto menos você interferir de alguma forma, menos provável a gente vai estar gerando níveis de distorcer algo, que tem a ver muitas vezes com o meu campo de experiência, né? Porque na minha percepção isso é interessante porque estabelece um movimento de muitas vezes uma constelação paralisar. Por quê? Porque o cliente entrou no processo de auto-boicote, ou o representante entrou na própria história, ou o constelador está vendo a história dele ali. E para mesmo, fica sem nenhum tipo de movimento no campo, né? Então, assim, vamos negociar isso aí, vamos fazer uma cartilha para poder dar para essa galera aí, Alex. Vamos lá. Eu acho que é importante, sim. Tem um livro que eu li, nossa, agora eu não vou lembrar, é de uma pessoa que era espiritualista e ela escreveu algo sobre... era um livro sobre proteção para terapeutas, era algo assim, agora eu não vou lembrar o nome dela. Tinha um sobrenome italiano, mas é uma brasileira. E era um livro que eu li há muito tempo, né, assim, que eu sentia a necessidade, né, disso. E quando eu comecei na constelação, a gente se vê tomado, né, por muitos efeitos, né, por muita energia, por muitas situações, e realmente a gente corre o risco de desequilíbrio, né? Eu vou lembrar de algumas coisas, por exemplo. Lá no começo, quando eu comecei a constelar ainda como cliente, eu bebia demais, né? Fora do normal, assim, fora do social. E eu percebia que muitas vezes eu entrava no campo, e aí a coincidência, né, que não é coincidência, eu era chamado para entrar também no papel de alguém que era compulsivo, muitas vezes um alcoólico, ou alguém que usava drogas. E aquilo, naquele momento, ele não me provocava vontade de deixar. Na verdade, parecia que reafirmava o lugar, tá vendo? Você é isso mesmo. E, enfim, eu tive que ir me trabalhando muito fortemente para entender que o campo ele está mostrando uma coisa, e quando eu começo vamos dizer assim, eu começo a aceitar isso que o campo está dizendo para mim, aí eu começo a me afastar. Mas demorou muito tempo. Aí, por exemplo, eu entrava no campo, muitas vezes eu ia para um lugar do morto, né? Eu sentia a minha energia, caía toda, virava morto. Bem-vindo ao clube, meu amigo. Aí chegou uma hora, né, e a minha professora, que era a Tereza, ela falava assim, olha o morto que você está identificado, né? Ou os mortos, eram tantos, né? Olha esse morto que está dentro de você, o que está pedindo para morrer, né? Deixa morrer. E era recorrente, assim, meses, né, entrando nesse papel. Então é um lugar meio sofrido, né? Que daí, como eu acho, como representante, a gente está se trabalhando, mas como terapeuta, a gente já não pode estar tão aprisionado nessa energia, ou condicionado a entrar e ficar, porque senão você não consegue atuar de forma adequada. Exatamente. E aí eu acho que é isso, que a gente precisava ver formas, dicas, meios, sei lá, fazer uma cartilha para ajudar o terapeuta a entender quando ele está entrando nesse processo e como que ele pode, aos poucos, sair. Né? Eu sempre digo que o corpo é o sinal. Né? Nesse módulo, por exemplo, eu pego o aluno, né, e ponho ele para constelar e coloco um representante do aluno dentro do campo para ele perceber que simplesmente a constelação toma um outro rumo, muitas vezes, por um campo de intenção de uma dinâmica do próprio aluno na relação com o cliente. É impressionante, enquanto aquele campo do facilitador aluno não estabelece a consciência, a constelação do cliente não flui. É impressionante isso, né? Então, assim, são muitos experimentos que a gente vai fazer. Não sei se você pesquisa pra caramba também, faz esse movimento da prática da pesquisa. Daqui tem muita gente que eu conheço que também faz muita pesquisa. E é importante que a gente pesquise e comprove isso através do fenômeno, né? Isso é possível estabelecer esse movimento de consciência para que a gente possa ter um nível mais humanizado e mais seguro desse lugar de terapeuta, né?
Porque o que mais tem hoje no mundo inteiro, de uma forma geral, eu trabalho em outros países, são terapeutas que estão doentes de uma forma geral. E isso é importante. O que você está trazendo hoje, essa temática é muito importante, principalmente nesse campo das constelações. E como o Bert fala, a gente trabalha nos 3 níveis da consciência, que são 3 níveis de consciência espiritual, né? Individual, coletiva e a própria espiritual. E esse nível tem um nível profundo de conexão com as nossas emoções e vai estabelecer um nível profundo de mudar todo o metabolismo endócrino do nosso corpo, neuronal. E isso, muitas vezes, vai impactar o facilitador ou terapeuta, né? Sim, eu concordo totalmente, né? E aí eu não tenho uma resposta fechada, né? Porque às vezes a gente pensa, então, alguém aqui comentou, eu não estou pronta para ser consteladora, né? E eu acho que alguém já formado. E às vezes as pessoas perguntam, quando é que a gente está pronto? Eu não tenho uma resposta pronta. Então, geralmente eu falo, quando você sente muita dificuldade corporal, física ou emocional, você não, é melhor não fazer. Se trabalha mais, né, vamos elaborar um pouquinho melhor, vamos estudar um pouco mais, vamos fazer mais terapia, porque tem algo aí pegando. Mas eu vejo também que tem um lugar que a gente começa a se transformar somente trabalhando. Então, eu acho que a terapia ela tem um limite e aí chega um lugar que a gente começa a evoluir de verdade quando a gente começa a se doar e se colocar junto, né, com o nosso cliente, com os grupos. E quando que acontece essa mudança? Né? Eu sempre digo, olha, você entra e percebe como que você está reagindo diante de um trabalho. Você sabe, você tem a consciência, quando você percebe que está extremamente desequilibrado, que teu corpo está reclamando o tempo todo, que você adoece diversas vezes no ano, dá um tempo. Agora, quando você percebe que de vez em quando você teve uma diarreia, de vez em quando teve um desequilíbrio, aí tudo bem, faz parte do trabalho. É igual um atleta que de vez em quando se machuca, mas tudo bem, depois você recupera e vamos lá. Agora, não tem, assim, dizer, precisa estudar 10 anos. Não, é 1 ano, não sei. Tem que fazer terapia. Eu sempre falo, é importante. Principalmente constelação, você tem que se constelar muito. Mas, assim, o quanto também não vai dizer que você vai se tornar um bom constelador ou não, né? Você pode fazer 10 anos de constelação e nunca será, ou nunca se sentirá adequado para ser um facilitador. Aí realmente eu não tenho essa resposta. Porque tem muita gente hoje que a gente percebe que está no nível, por exemplo, da consciência individual no lugar de facilitador. Né? Ele olha para o campo dentro dessa consciência. Tem outros que estão dentro da consciência coletiva. E tem outros que estão dentro da consciência espiritual. Né? Estão dentro dessa perspectiva. Eu sempre vou dizer que a consciência espiritual contém a coletiva contém a individual. É um nível de escala. Né? E o que diferencia um nível do outro é a quantidade de amor, é a quantidade o combustível de diferenciação dessas consciências é o amor, né? É a qualidade desse amor, é o nível, a quantidade desse amor. E isso eu percebo na minha experiência, por exemplo, um nível de desafio muito grande que é aprender, de fato, a estar disponível desse lugar de amor. Ainda tenho muita dificuldade, às vezes, de estabelecer esse lugar por um princípio de história minha, né? De crenças limitantes. Apesar de eu ser muito amoroso, apesar de eu ser muito aberto, eu sei que ainda existe um nível ainda que pode ser experimentado, né? E o quanto isso, para mim, é um desafio. E eu me trabalho, olha que eu me trabalho pra caramba. Eu tenho mais de 16 anos nessa área, né? E atuando muito, 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 muito com treinamento, com workshop, palestra, formação, blá, blá, blá. Então, esse é um campo que, durante muito tempo, eu estava fazendo, não por mim, mas pela torcida do Flamengo todinha atrás de mim, né? Inteirinha. Sim. Inteirinha. Avô alcoólatra, sabe? Toda uma história muito forte que faz parte de cada um de nós. E o que muitas vezes motiva um facilitador a estabelecer esse lugar é justamente ele acha que é para ganhar dinheiro, ele acha que é para... que vai melhorar a vida dele, enfim, mas inicialmente, dentro desse consciente maior, estabelece um vínculo muito grande com a tentativa de salvar a própria história, de salvar o sistema, né? Através de cada trabalho que é feito. Dentro da sua experiência, o que você traz para a gente nesse sentido? Né? De que forma que a gente pode estabelecer um movimento de estar mais
orgânico, mais leve, mais saudável, mais... se trouxe vários exemplos que foram importantes, né? Mas de uma forma mais prática, de que forma que a gente pode estabelecer esse lugar? Uma das formas bem práticas que eu sempre indico é meditar. Treinamento de meditação, meditar em silêncio, ou às vezes com uma condução de alguma música, se estiver muito difícil. Então eu faço isso nos treinamentos, e às vezes também induções, meditação guiada. Eu acho que isso já ajuda a gente a desacelerar, né, essas curvas mentais, né, que são muito aceleradas quando a gente está com a mente agitada, e aí elas suavizam e a gente consegue entrar em outros estados e perceber esse amor, né, que você tem falado, porque ele está permeando tudo, né, o amor ele está aqui. Só que às vezes a gente está tão barulhento que a gente não vê, né, a gente não ouve, a gente não sente. Então o silenciamento é importante. Outra coisa assim, que eu sempre gosto de dar dicas quando a gente está com um bloqueio qualquer, como terapeuta, ele vai surgir na nossa frente na pele de alguém. Então vai ser o namorado, vai ser a mãe, vai ser uma doença, vai ser uma perda financeira. Então a questão que a gente tem para lidar, ela surge na nossa frente. Uhum. E aí a gente olha com gratidão, a gente olha, pelo menos olha, né? É o primeiro passo da constelação. Uhum. Vamos olhar, abre os olhos, sim, entre em conexão com aquilo e entenda que é a sua lição. E a partir disso, então, a gente vai se transformando, né? Às vezes não é nem necessário fazer constelação. Então você sentiu uma briga com a mãe, você xingou a mãe, de repente você respirou, você fala, não, aqui tem alguma coisa. E aí você consegue se afastar um pouquinho, você vai processar, você consegue olhar para essa energia e de repente você saca sozinho. Vem uma cena de quando você tinha 9 anos e a sua mãe te deu lá um esporro qualquer e você ficou muito magoado e daí você sente que dissolve aquele nó. Então as coisas, principalmente na constelação, que tem muita sincronicidade rolando, elas vão se mostrando. A gente não precisa... se trabalhar além da conta, porque vem, né, os ensinamentos. Ainda vem em pacote, né? Porque são várias pessoas com a mesma temática. Ainda vem de grupo, né? Sim, vem, e daí o cliente também. Então, quando você já inicia no processo de trabalho, seja individual ou coletivo, a pessoa abre a boca, você fala, lá vem ela falar do meu problema, né? Uhum. Você como terapeuta. Aí você finge que, né, você faz aquela cara de terapeuta, fala, né, teu problema, mas é meu problema. Aquela cara, eu ensino para os alunos assim, como você não estiver entendendo nada e estiver muito emaranhado, você faz assim, bota a mão na boca e faz, ok. Eu aprendi com a Mansa, né, essa nossa grande consteladora, Mansa de Cafarne, ela tem um tique, assim, que a pessoa fala e ela fica com a cabeça assim. Exatamente. E aí eu falei, olha a sacada dela, porque às vezes ela está passando um monte de coisa dentro dela, mas quem olha pensa, nossa, ela está entendendo tudo. Ela está processando. Não, ela está só fazendo assim, mas às vezes ela está, né, tá com raiva. Eu explico isso para o meu aluno, né? Dá um tempo, inspira, sai do campo, olha de outro lugar para que você possa, e volta para o cliente para que você possa perguntar, e aí, como você está se sentindo? Porque é ele que vai te dar a próxima direção, o próximo passo. De informações, né? E constelação assim, se você não estiver focado no cliente, no tema do cliente especificamente, vão aparecer muitas possibilidades no campo, né? Você acaba indo para muitas direções se você não tiver um nível de preparo. Por isso que às vezes eu acredito que muitas vezes uma constelação demora muito tempo, porque vai aparecendo várias arestas que não tão importantes assim, né? E a gente acaba saindo do foco do tema do cliente, né? E aí eu falo para a galera, quando você não estiver entendendo nada, você só bota a mão na cabeça. Eu falo isso também. Estão entendendo tudo, mas você não está entendendo nada. Deixa fluir o campo e volta para o cliente. Sim. Muito bom. E aí você falou de uma coisa prática, aí eu vou trazer também uma coisa que eu oriento, que eu faço. O campo... A vida, na verdade, na minha percepção, nós temos uma condução maior.
né? Podemos chamar de amor, de Deus, sei lá, de qualquer nome que a gente sentir. E é importante a gente, quando entra no trabalho, do jeito nosso, pode ser um pensamento de 5 segundos, mas a gente conectar, né? Ter a intenção de conectar com esse campo e com essa energia que comanda tudo e se entregar a ela, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho fé, eu não tenho religião, eu não acredito tanto, mas eu digo que a intenção, ela já vira a chavinha. Porque na hora que a gente fala, eu me entrego, me oriente, daí cada um fale do jeito que quiser, né? Me conduza, enfim. Na hora que a gente precisar, vem, né? Então, a gente, muitas vezes, eu falo para os alunos, e falo também aqui na live, em qualquer lugar, é isso, a gente está lá no meio da constelação, e a gente fala, que caça é isso, né? Aí você começa a ficar confuso, aí entra internamente em energias, em pensamentos, aí eu respiro, eu uso muito a respiração, porque também é um auxílio para a meditação, respiro, solto e entro em contato com essa energia. E quando eu entro em contato com algo que eu não sei explicar também o que é, muitas vezes o movimento muda. Muitas vezes alguém faz uma coisa que provoca totalmente uma mudança de estado naquela constelação. E às vezes não acontece isso, mas eu olho para aquilo de uma outra forma. E aí vem uma frase, ou vem algo que eu sinto importante, né, fazer, coloca mais um representante, enfim, mas vem uma mensagem. Agora, só dá para... Né, às vezes as pessoas querem que a gente faça na cartilha que a gente vai fazer, né, Luciano? Mas eles querem um método de... Né, então, fala um passo a passo para fazer essa conexão. A gente tem que experimentar. Né? Eu acredito que com você vem de um jeito diferente, com outro vem de um outro jeito. Né? Eu assisti algumas aulas com a Brigitte, né, que faz curso aqui no Brasil, e ela fala que ela conversa com essa... Eu não lembro que nome que ela fala, mas ela dá um nome, né, de algo assim que está conduzindo. Ela conversa internamente, né, ninguém percebe isso. Então, cada constelador vai ter que perceber como é que eu faço isso, né, como que é a minha forma de me conectar. Eu tenho um ritual que eu faço, que é estabelecer um movimento de âncoras, né? Então, eu ancoro meus pais aqui atrás. Quando eu olho para o cliente, eu vejo os pais do cliente atrás dele. Eu tenho umas frases que são frases veladas que eu falo, por exemplo, eu te entrego nos braços da sua ancestralidade para que a tua alma te conduza nesse trabalho, né? São pequenos âncoras que a gente vai utilizando com o processo de gerar um nível de ancorar algo de fato, né? E ao mesmo tempo centrar, porque a percepção, ela de fato muda. Você acabou de falar uma coisa que é uma pesquisa minha, que é o fato de que quando você está no lugar mais centrado, no estado de presença, ou seja, um facilitador também que chama de estado de flow, e esse estado de flow é um estado de presença constante, não tem essa história de passado, presente e futuro, é aqui e agora, no campo da experiência, né? O quanto o campo, de alguma forma, flui, porque tem uma parte nossa, como constelador, que está atuando também ali, sabe? Não tem como... Eu fico muito, pela minha experiência, eu fico muito tentando compreender essa história quando o Bert fala da importância da não interferência no processo, né? Da ordem de ajuda, né? Até que ponto isso é, de fato, uma prática que é possível no lugar de facilitador, porque a gente, cara, a gente está emareado e por ressonância a gente vai tomar porrada. E, consequentemente, a gente acaba dando porrada também, sabe? Nesse movimento maior. Sim. Então, eu sempre falo assim, vamos estudar, vamos praticar. Se você tem interesse de estar, de fato, indo nessa área, é uma área que necessita de muito cuidado, de muito respeito, de muito amor, de muita prática, né, para que você possa estabelecer um movimento de estar seguro e, consequentemente, dar o melhor para que aquele sistema possa fluir de uma forma única, né? Mas eu me questiono muito esse lance, porque é uma coisa que eu me pergunto sempre assim, até que ponto eu estou interferindo, né? Até que ponto eu estou gerando movimento de fazer alguma coisa. Eu tenho um padrão de constelação que ele é muito cirúrgico, né? As constelações ela tem um nível muito mais breve de fluir, porque eu tenho um nível de percepção, eu faço leitura corporal,
Eu tenho uma série de recursos que eu utilizo que facilitam muito frases sistêmicas, que são mais específicas, para que haja uma mudança, de fato, de processo. E eu sempre falo assim, ó, se chega um cara na UTI, né, e totalmente desacordado, o médico vai acordar ele para perguntar se ele pode fazer os procedimentos. Não, o médico vai lá e faz o procedimento essencial que é necessário, né? Independente se aquele cara queria morrer ou não queria morrer, enfim, é a função daquele médico, né? Mas até que ponto eu estou aprendendo, inclusive, a reconhecer o limite, meu limite, na realidade, que isso é um desafio até hoje, né? São 16 anos aprendendo qual é o meu limite. E eu tenho aprendido muito, porque é impressionante como quem senta aqui do lado te ensina, né? Quando você está aberto para esse processo de aprender. Então, toda vez que eu vou trabalhar, por exemplo, eu falo assim, uau, o que é que eu vou aprender hoje de novo? Porque é sempre novo. Por mais que as temáticas sejam muito parecidas, aquele sistema é novo, a forma como aquela temática se manifesta no campo é totalmente diferente. Não tem uma receita de bolo, né? Não tem frases como receita de bolo, são frases que servem especificamente para aquele momento, para aquele cliente, para aquele processo. E a gente precisa, uma queixa dos facilitadores, alunos estão, uma preocupação é o que é que eu vou falar agora, né? Quais são as frases que eu vou falar agora para poder mudar algo? Qual é o movimento? Os seus também fazem isso, os meus também reclamam, eu não sei as frases. Né? Cara, deixa fluir, eu percebo, esteja presente com o teu cliente, estabeleça um vínculo com ele para que você possa gerar um movimento de sentir o que é essencial naquele momento, né? Nem nada mais, nem nada menos. Mas para mim isso foi um desafio. Eu confesso que eu fiz muita besteira em constelação. Já fiz muita besteira, mas fiz muita besteira com a intenção de salvar a minha história, né? Então isso me faz poder ensinar de uma forma mais segura para o meu aluno, porque eu já errei pra caramba, né? Nada tira a primeira pedra aquele que não errou. Sim. E precisa ser macho e muito bom para dizer que errou, né? Sim, claro. É verdade, não tem por que mentir, né? A gente está aqui aprendendo, na realidade. E esse é um campo de aprendizado constante, porque a constelação ela se autorregula, ela se eleva a cada momento, né? Cada vez que alguém faz uma constelação, isso dá um up num campo mórfico dessa consciência, e isso vai alterando, vai gerando outras informações, outras percepções diante da mesma coisa. Quantas vezes eu, como facilitador, olhei para uma determinada experiência e achei dessa forma e ponto final. E aí vinha um outro sistema e me mostrava uma outra dinâmica, né? E assim a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de perceber, de não interferência, de não ajuda, né? E essa consciência espiritual, ela é essencial para que a gente possa se nutrir de um lugar que é uma tendência das constelações, né? Ou seja, a gente está preparando ainda esse campo para acessar esse nível espiritual de uma forma mais apropriada, com consciência, a consciência do corpo, a consciência celular, né? Então isso é muito lindo porque traz essa possibilidade, porque quando antes do Bert se ir, né? O ano passado, eu tenho certeza que ele acessou para além da consciência espiritual. Ele acessou um outro nível de percepção que está distante ainda para a gente, né? Nós, seres humanos mortais, estamos chegando lá ainda, talvez, no ponto mais básico da consciência espiritual. Mas isso é um processo passo a passo, é um campo de experiência que a gente vai desenvolvendo e vai estabelecendo como um processo de aprendizado. É isso, a gente erra, a gente acerta, mas a gente está aprendendo na realidade, né? Muito bom. Eu acho assim, né, que aí uma das coisas que me faz perceber quando que eu errei ou quando que, não vou dizer assim, errar e acertar, mas são palavras meio que não são exatas, mas enfim, quando eu tomei uma atitude que eu não deveria, ou quando eu tomei uma atitude que eu deveria, eu sempre tento relembrar o que me fez, o que disparou aquela atitude. E quando eu percebo que foi uma negação em relação a alguma coisa que estava ocorrendo, seja um sentimento, né, enfim, alguma coisa que eu não lidei bem, aí eu falo, pisei na bola. Não deveria ter tomado essa atitude. Porque, na verdade, eu tomei como uma negação, uma exclusão daquilo que eu estava vendo, sentindo, ouvindo, enfim. Quando eu percebo que veio de um lugar leve, assim, né? Surgiu, aí eu falo, não, foi espontâneo,
às vezes são decisões, às vezes são frases que às vezes são duras até, então às vezes não são coisas tão confortáveis, que a minha consciência pessoal não gosta daquilo, fala, poxa, que chato, né? Podia ser diferente, ser um pouquinho mais manso, mas eu falo, poxa, eu precisava falar aquele não, né? Enfim, aquela coisa assim que de alguma forma estava fazendo falta, eu percebo que está ok. E concordo com você que a gente sempre vai interferir, nós somos seres humanos, nós estamos lidando, né, com a comunicação, não tem como a gente ser isento, né, assim, um fantasma, né, que não existe. Nós estamos emprestando o nosso campo, a nossa energia, a nossa consciência, nossas habilidades, também nossos bloqueios, faz parte, né? E aí eu vejo que a própria constelação se autorregula nisso. Se eu sou uma pessoa que estou muito preso nos meus certos e errados, o meu trabalho ele vai ficar muito limitado na consciência individual e as constelações elas vão ficar meio nessas polarizações, meio nas crenças. E isso já tem um efeito terapêutico, não é que é ruim. Né? Mas aí é isso que você também disse, né? A gente vai começando a acessar níveis maiores, então já consigo olhar o nível familiar, eu já consigo olhar aquela consciência coletiva. Aí eu já, né, tenho mais flexibilidade, já aceito mais, já sei incluir mais. Então a minha constelação também já vai demonstrar isso. Em alguns momentos eu já tenho essa percepção um pouco mais espiritual e eu consigo deixar fluir e se transformam naquelas constelações que são quase mágicas, né? São energeticamente intensas, ao mesmo tempo simples, mas ao mesmo tempo parece que o tempo parou, né? Então são aquelas constelações maravilhosas, né? Que você entra num campo espiritual e quase você não faz nada. Às vezes você praticamente não fez nada, a não ser dar permissão que aquilo aconteça. E vai ocorrer isso, né? Porque às vezes os alunos me perguntam, quando que eu vou fazer o movimento do espírito? Aí eu falo, ele vai acontecer, você não vai fazer nada, porque o campo está querendo que o movimento de espírito se mostre, e se você estiver pronto, vai mostrar. E às vezes não vai, às vezes vai ser aquele conflito, né, tradicional de família, de pai, de mãe, exclusão, o aborto. E é isso, e também é muito importante, também é muito curativo. Eu estou me lembrando aqui, que eu sempre falo para os alunos assim, eles perguntam, Luciano, e aí estou fazendo certo? Porque assim, você quando olha para um movimento fenomenológico de uma constelação, é muito interessante, né? Para cada um de nós que temos uma história, que temos os nossos recursos diversos, né, que podemos utilizar no momento adequado, eu me considero muito integralista, ou seja, eu integro muitos recursos no campo fenomenológico. Coach, PNL, hipnose ericksoniana, psicologia positiva, neuropsicologia. É o que você imaginar que na minha experiência, que eu experimentei, que deu certo comigo, eu coloco no momento certo, na hora certa, né? Mas eu sempre brinco com eles o seguinte, a gente vê cada movimento, vamos chamar de estranho, né? Que é feito pelo aluno, mas eu brinco no final assim, não se preocupa que no final Deus ajuda. No final parece que algo acontece que você pergunta para o cliente assim, foi lindo, foi maravilhoso. Né? Exatamente. Né? E aconteceu uma loucura ali dentro daquele campo e você fica, uau, como é que isso pode ter chegado a esse resultado aqui? Então, assim, é muito importante que a gente não crie expectativas em relação a uma demanda ou a própria expectativa do cliente, né? Porque o cliente vai chegar para você e vai dizer sempre para eu preciso que você me salve. Você tem que me salvar desse tratante, desse maluco que me abusou. Então, assim, se você, de alguma forma, não está alinhado com o que se chama de posicionamento e atitude sistêmica interna, né? Cuidando da sua própria história, do seu corpo, da sua espiritualidade, da sua energia, das suas emoções, você, com certeza, vai querer colocar aquele cliente no colo. Né? Sim. E aí acabou a constelação, na realidade acabou o processo como um todo, né? Sim, sim. Então, assim, esses cuidados são essenciais para que a gente possa estabelecer um movimento de... Eu estou me lembrando aqui das mulheres, quando eu me separei da mãe da minha filha, que elas chegavam para mim, olha, eu quero constelar a minha separação, eu quero constelar meu divórcio. Coitadinha, dentro de mim, né? Pô, você está sofrendo.
E o quanto Sim. aquilo desgastava, impressionante, a minha energia no final ficava desgastado, muito desgastado. Muito bom. Alex, a gente precisa encerrar, tá? Já está finalizando a nossa live. Maravilha. Nossa, que rapidinho. Vamos voltar para poder falar mais de outros temas depois. Muito bom falar com você, sua energia é linda. Ratifico novamente, você é meu fã, porque você tem um nível de clareza, de percepção, de comunicação muito linda, muito amorosa. Fico feliz pela tua presença aqui hoje. Se despede da galera, que eu vou dar os recados finais aqui para a gente finalizar. Legal. Hoje a gente não Passou tão rapidinho. Agradeço o convite, Luciano. Agradeço a presença de tanta gente. Eu vi algumas pessoas que me acompanham, muitos que te acompanham, seus alunos. Uhum. Então, muito prazer, né? Quem não me acompanha, se tiver afim, vai lá na minha pagininha lá e começa a acompanhar. Vai seguindo lá o trabalho do Alex, super vale a pena, porque ele tem textos e flyers maravilhosos. Vão fazer você pirar o cabeção. Segue lá a página do Alex, que você vai ver como esse cara é bom. Isso aí. E gratidão, Luciano. Na próxima aí a gente continua o papo que vão horas, né? A gente pode ficar falando. Cara, vamos ver essa cartilha, vamos ver se a gente se encontra para poder tomar um café, alinhar algumas coisas aqui em São Paulo, criar um curso para facilitadores, né? Seja só para facilitadores, conversar com o René Schubert para poder estar com a gente também, um cara que eu gosto pra caramba. E legal. Uma experiência bem, vamos juntar esse bando de constelador aqui de São Paulo e fazer umas coisas legais por aí, né? Tem um campo que demanda bastante, porque tem muita gente que precisa desse lugar. Cara, essa live foi muito boa, gostei pra caramba, maravilhosa. Essa é a Maratona da Transformação, hoje com o Alex Possato, o tema Desafios e Alegrias de Ser Constelador. A gente acabou misturando desafios e alegrias pelo meio do caminho, né? Mas foi muito boa, gratidão pela sua disponibilidade, foi muito, muito, muito bom mesmo. Essas lives, todas as lives anteriores estão disponíveis no canal do YouTube do Instituto Luciano Alves. Se você quiser rever essa live de hoje e as lives anteriores estão disponíveis lá, tá? Se você quer receber conteúdos exclusivos nossos, deixa uma mensagem inbox aí no Instagram ou no Facebook, tanto faz, com a palavra "eu quero", que a gente vai te dar o link para que você possa entrar no grupo do Telegram para fazer parte do nosso grupo lá, tá? O Instituto ILA, ele faz formações na área de constelação familiar e tantas outras abordagens que a gente trabalha também, organizacional, estrutural, pedagogia sistêmica, direito sistêmico, uma série de processos que a gente está desenvolvendo aqui no Instituto. Tá? Você é bem-vindo, gratidão pela sua presença, as pessoas novas, gratidão pela presença de cada um de vocês que vem acompanhando a Maratona da Transformação. Está sendo um processo muito lindo de reflexão nesse período de quarentena, para a gente sair muito mais forte, muito mais amoroso, muito mais completo com a gente mesmo, né? Gratidão a todas as pessoas que estão nesse momento trabalhando para que a gente possa estar em casa, sejam pessoal da comunicação, médicos, caminhoneiros, farmácia, indústrias, supermercados, segurança pública, todos vocês que estão disponibilizando para a gente essa oportunidade de estar em casa, podendo estar cuidando desse momento tão... A gente está cuidando também, está fazendo a nossa parte aqui, né, Alex? Então, assim, beijo no coração de cada um de vocês. Fico feliz por você estar acompanhando o nosso trabalho. Segue lá a página do Alex Possato. Você vai ter muita informação legal. É um ótimo constelador. Fica sabendo que eu sou seu fã, tá, cara? Eu quero um dia ir no teu para poder constelar com você, porque é uma coisa que eu faço constantemente, que é constelar, para poder estabelecer um movimento de liberação das minhas emoções e aprender mais. Com certeza eu vou, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão pela sua presença no dia de hoje. E amanhã, às 19 horas, o nosso querido Eduardo Sakai falando sobre constelações organizacionais, tá? É um tema super show. Vai falar um pouco da história, da aplicabilidade, para que serve, para quem serve. E vai ser bem legal esse bate-papo que a gente vai ter amanhã com o Alex Possato. E a nossa maratona não termina. São 28 lives, que tem muita gente boa que vai estar junto com a gente aqui, tá? Um beijo no seu coração, gratidão, abraços luminosos e até breve, gente linda. Gratidão. Fica com Deus. Obrigado, Alex. Até breve, cara. Tchau, um abraço.